divertir e em beber, mas tem que ter cuidado, né, doutor? Tem que ter cuidado com a saúde. Vamos começar contando para as pessoas em casa como é que são os efeitos do álcool no organismo? Bom, a gente fez uma ilustraçãozinha que mostra isso. Logo que a gente ingere o álcool, ele vai parar no estômago, né? Então começa aí a primeira história. Aí a gente já vamos tirar o primeiro mito do jogo. Todo mundo reclama do fígado, que bebeu, meu fígado sofreu. Não, foi o estômago que reclamou. Fígado leva a culpa, porque né? o álcool irritou a parede do estômago, então pode dar náusea, pode dar vômito. Depois que ele é absorvido pelo estômago, ele passa pelo fígado e vão ser produzidas substâncias que vão chegar até o cérebro. Que no início tem até aquele efeito, vamos dizer assim, agradável, a pessoa fica mais soltinha, enfim, mais felizinha. Agora, depois de algum tempo, essas substâncias tóxicas vão se acumulando no cérebro e o cérebro chega uma hora que pode até parar de funcionar, é quando o indivíduo entra em coma alcoólico, ou como gostam de dizer os jovens, da perda total, né? PT. Doutor, vamos responder as perguntas? Vamos. Recebemos várias. Vamos à primeira, então. Existe uma quantidade recomendada para o consumo de álcool? Pergunta do Miguel e de muita gente. Miguel de Caxias. Olha, Miguel, primeiro que álcool não é nada que possa ser recomendado oficialmente. A pessoa tem a decisão de usar ou não. É uma substância intoxicante que vai, como a gente viu, fazer efeito no seu cérebro. A pessoa tem a decisão. Não existe uma dose recomendada e, principalmente, não existe dose segura de álcool para dirigir. É uma mistura que não pode acontecer nunca. Que afeta de qualquer maneira. Qualquer maneira. Né? Qualquer pequena quantidade de álcool vai atrapalhar os seus reflexos e você vai correr risco de se dirigir e vai colocar os outros em risco também, né? É, porque muita gente pergunta isso, que diz, eu aguento, posso tomar mais 10 taças que eu aguento. Não é bem assim, né? Não existe uma dose segura e, principalmente, mesmo quem está acostumado, que vai acontecer, que vai variar de acordo com o que comeu, com o estado, até o estado emocional do sujeito influi no que ele vai sentir se beber ou não. Mais uma pergunta. Quanto tempo o álcool demora para sair do corpo? A pergunta é da Camila, da Pavuna. Olha, Camila, em média, um indivíduo saudável, ele, em torno de 1 hora, ele é capaz de metabolizar, ou seja, transformar e botar para fora do corpo as toxinas do que a gente chama uma dose equivalente, ou seja, uma latinha de cerveja, uma dose de destilado ou uma taça cheia de vinho. O problema qual é, Mariana? Raramente a pessoa espera mais de 1 hora para tomar a segunda dose ou pegar a segunda latinha de cerveja. E aí a coisa começa a complicar porque o seu organismo não consegue se livrar daquilo. Acumula, né? E aí começa a intoxicação no cérebro em diante, os efeitos que vêm depois, né? Mais uma pergunta. Diabético pode consumir álcool? Pergunta do Ari. Olha, Ari, em princípio você tem que entender que álcool... Vamos pensar no álcool. O álcool vem da onde? Vem da cana, onde vem o açúcar. Açúcar para o diabético é uma coisa que é complicada para entrar na sua dieta. É o veneno. Não é o veneno. Você tem que saber o seguinte, a quantidade de calorias contida na bebida alcoólica é muito alta. Inclusive variando de um tipo de bebida para outro. Então, se o diabético for usar álcool, ele tem que saber que ele está usando parte da cota dele, da dieta, do açúcar que ele pode ingerir por dia, está sendo colocado para dentro de uma forma de álcool. Quer dizer, não é, com certeza, a melhor coisa para o diabético usar álcool. Até porque o diabético tem problemas crônicos, pode ter problemas crônicos nos nervos, no cérebro, no coração, e o álcool complicar a vida dele por causa disso. Mais uma pergunta, vamos ver, doutor. Existe relação entre álcool e mal de Alzheimer? Pergunta do Pedro. Olha, Pedro, os usuários de álcool crônicos, os alcoólicos, eles têm... Sim, problemas neurológicos em longo prazo. Você tem demência associada ao uso do álcool, mas não é especificamente o mal de Alzheimer. O que acontece, sim, é uma lesão crônica, uma agressão crônica ao cérebro pela ingestão do álcool e que vai levar a um quadro muito parecido com o quadro de Alzheimer, uma demência por causa disso, né? Doutor, vamos ouvir mais uma pergunta. Já recebemos tantas, olha aí. O que ingerir se eu exceder o consumo de álcool? Pergunta da Priscila de Vila Valqueire, também pergunta muito comum. Sabe quem responde? O que faz? Sabe quem responde isso? Quem? Carlinhos Brown. Água. Entendeu? Olha a água, olha a água. Olha a água. A melhor coisa para curar o excesso do álcool é água, porque você vai diluir no seu corpo essas substâncias tóxicas, ele vai conseguir botar para fora essas substâncias. Tem gente que diz que tem que comer gordura. Não, pelo amor de Deus, deixa o estômago, coitadinho, já sofreu a agressão dele. Dieta leve, repouso e água, para o seu corpo se recuperar. Não tem mágica. Não, e pelo amor de Deus, essa história de continuar bebendo para acabar com uma... Você vai no máximo continuar de porre, não melhorar. Obrigada, doutor. Nada, Mariana. Eu vou para o intervalo bem rapidinho. Antes, vamos